Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, me acompanhe na leitura do livro de Romanos no capítulo 7 e no versículo 14, onde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. O único problema é que os seres humanos não são capazes de discernir esta lei espiritual, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Prova disto é que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, acrescentou Paulo: Ora, o homem natural não aceita os assuntos do Espírito de Deus. Em outras palavras, os seres humanos não aceitam a graça de Cristo. E neste caso, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira da carne. Prova disso aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, disse Paulo: Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Por não discernir os assuntos do Espírito de Deus, por não serem capazes de compreender a graça de Cristo, eles fizeram uma adaptação da graça de Cristo, transformando a verdade de Deus na mentira da carne. Esta mentira é exatamente a lei de mandamento carnal, que é uma adaptação da lei espiritual. Sim, e neste caso eles passaram a adorar a criatura, a justiça da carne, do que a justiça do Criador. Pois a lei de mandamento carnal é exatamente a justiça da carne, não a justiça de Deus. Prova disso é que no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, disse Paulo: A letra mata. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, ministério de condenação. Totalmente o oposto da graça, pois a graça é ministério de vida. Sim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sim, a letra exatamente acusa, a graça nos justifica. A lei de mandamento carnal é a mentira da carne. Sim, meu querido amigo, é uma adaptação da realidade espiritual. É totalmente o oposto à verdade de Deus, a lei de mandamento carnal. A lei de mandamento carnal é inimiga da graça de Cristo. A graça nos justifica, a lei nos condena. A graça de Cristo é vida. A lei de mandamento carnal é morte, ministério de condenação e morte. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Sim, os filhos da carne. Inverteram os valores do Espírito de Deus, transformando a lei espiritual num ministério de morte. Prova disso aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, disse Paulo: Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Sim, a graça é santa. O mandamento espiritual é justo e bom. Mas a lei de mandamento carnal é assassina. Sim, desde o princípio, ela foi assassina. Ela mata, ela condena, ela julga, ela nos acusa. Sim, meus amigos. Mas os seres humanos não aceitaram a graça de Cristo. Por isso, criaram a igreja, a religião. A religião não pertence ao Senhor. Nada tem a ver com a graça de Cristo. A igreja é ministério de condenação, pois elas seguem exatamente o livro da lei, reconhecido por Bíblia. Pois a Bíblia é o livro da lei. De Deus? Não. O livro da lei, da interpretação da carne, daquilo que é santo, justo e bom. Por isso, repito, a letra mata, o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, que é a sua Bíblia. Ministério de condenação. Basta ver o livro de Apocalipse. Julgamento, um grande juiz, uma adaptação da realidade espiritual, distorceram a verdade de Deus na mentira da carne. Por quê? Simplesmente porque no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Sim, os filhos da carne não são filhos de Deus. Exatamente, então, são filhos de quem? Bom, Jesus nos dá a resposta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos do diabo. Sim, filhos da lei. Por isso que os seres humanos aceitam a lei, mas a graça eles não aceitam. Eles não são capazes de discernir os assuntos do Espírito de Deus. Mas os assuntos da carne, referente à lei de Moisés, eles aceitam. Leis civis, leis morais, leis cerimoniais, eles aceitam. Ministério de condenação, eles aceitam.
Eles aceitam um Deus que é um juiz aonde estará justificando os bons e condenando os maus. Agora, um Deus que justifica todos, eles não aceitam. Por quê? Porque eles preferem acreditar exatamente naquilo que condena do que naquilo que justifica. Porque eles são filhos do diabo. Sim, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, disse Jesus: eu falo do que tenho visto com meu Pai. E a igreja fala exatamente o que eles ouvem do pai deles, que é Moisés, que é a lei. Sim, nisso podemos entender que a igreja não é de Cristo. A igreja pertence à lei de Moisés, que foi assassina desde o princípio. Sim, desde o princípio que a lei foi fundada, deu-se início ao ministério de condenação, ministério de morte. Por isso disse Jesus que nós somos filhos do diabo, filhos da lei, que foi assassina desde o princípio. A igreja não é a igreja de Cristo, é a igreja dos homens. Os homens criaram a religião. Uma adaptação da realidade espiritual, uma falsa cópia daquilo que foi entregue por Deus a Moisés, foi descrita através da carne pelos homens.